que é que eu não me importo com esses vídeos de turma que chega e diz assim, não, como é que se diz? Por que é que a música atual está uma porcaria? Eu acho muito engraçado isso, porque tipo, a turma fica indo atrás de explicações para isso. A maioria dos vídeos fala, né, de um bocado de coisa, né? Porque existe uma conspiração inteira, né? Pra querer destruir a música brasileira. E aí, tipo, botam na conta da direita, da esquerda, do centro, do lado do outro. Mas vamos falar a verdade, passa. A música talvez esteja ruim na música atual, porque talvez porque simplesmente as pessoas dão mais mídia àquilo que talvez seja considerado ruim, né? Algo que é mais popular ou mais fácil. Porque existe, né, todo um lero aí que eu já vi gente, né, tentando mostrar porque por isso e por aquilo outro, né, eles colocaram notas X para tornar a música mais acessível, ou não sei o que, para criar, né, o tal do, como é o nome que a turma usa, comichão, para atrair. Mano, olha, sinceramente, quer que eu diga a verdade, hein? A música é o que ela é mutável. E o conceito de música boa ou ruim é muito relativo. A verdade é essa. O que hoje a gente considera como ruim pode ser daqui a 20 anos tão clássico que a turma, né, nossos filhos, quer dizer, não tenho filho, mas, né, a turma da geração que hoje em dia curte essas coisas, daqui a uns 20 anos vai ouvir um outro som e vai dizer que é uma porcaria. E vai dizer que a época dele era melhor. E as músicas que eu gosto mais são músicas bem mais antigas. Tá, são músicas bem mais antigas mesmo. Músicas dos anos 80, 70. Ou seja, as músicas dos anos 90 eu já não gostava muito, mas era coisa minha. Mas eu gostava um pouquinho. Tanto é que nos anos 90 eu ouvia muita música dos anos 90. Mas assim, o meu negócio mais sempre foi mais nos anos 80, né? Anos 70, 80. Muito porque minha mãe me incentivou a ouvir muita música dos anos 60, 70, 80. Era o que ela curtia. Mas com certeza, muita gente ouvia os discos que minha mãe curtia e dizia que era uma porcaria da mãe, de geração anterior dela, devia achar uma porcaria. E assim caminha a humanidade, o tempo todo os antigos chamando a música atual de porcaria e os atuais dizendo que a música antiga é chata. E é assim vai construindo, eles continuam construindo e recriando. O grande talvez o problema talvez é porque nós estamos numa geração um pouco mais louca, né? Eu peguei uma época que eu ainda peguei a época, deixa eu ver aqui, né? E que a gente ouvia música em coisas assim, né? Em coisas assim, né? Cadê o meu vinil Confessions do Kansas, né? Coisinhas assim, grandonas, né? Enormes. Tem gente que ele escuta, né? Eu não escuto porque eu não tenho uma vitrola, não vou mentir. Eu sou um colecionador muito pereba aqui, não tem nem os equipamentos para ouvir os negócios. Né? Tem gente que ouvia música, guardar aqui, nos dispositivos como esse aqui, né? Toca-fita, né? Que eu tenho fitinha pra botar nele. Toca-fita tá meio arrebentado, né? Mas, né? O negócio tá bem arrebentado, não tá muito arrebentado, não chega a abrir todo torto ele aqui. É a vida, né? Tem gente que ouvia no bichinho desse, toca, que é o Discman, né? Então, tipo, a gente pegou épocas em que a gente ouvia muitas vezes a música, né? Às vezes pegava a música pela rádio. E é que tá uma questão.
Isso aqui não tocava muito em rádio, isso aqui que tá tocando aqui no meu fundo, no fundo, né, desse... Não tocava muito em rádio, na verdade são músicas difíceis, né, de a turma até conhecer. Apesar de que essa música aí, você provavelmente escutou com o Pato Fu nessa agora que tá tocando. Mas isso é do Graforrea Filarmônica. A gente não sabe nem que diabo de banda é essa, né? E da minha época, pessoal dos anos 80, 90, e que nunca tem ouvido Graforrea Filarmônica. E aí? E o que isso significa? Isso significa que sempre foi difícil ouvir música, sei lá, né? Música que a turma considera como qualidade, né? Música de qualidade, seja lá o que for isso. Esse conceito aí de música de qualidade. Então, isso daí sempre foi difícil, gente. Essa ideia aí de que existe, né, algo querendo destruir a música. Não, velho, sempre foi difícil. Pra construir essa coleçãozinha que eu tenho hoje em dia, né, que ainda não mostra todos os CDs que eu tenho, mas que tem um bocado deles, né, alguns dos LPs, bem como meus livros também, né. Mas assim, quando eu comecei minha coleção de CD, cara, eu tive que deixar de comer muitas vezes, né. O meu lanche ia pra isso. Não era fácil, não. Não era fácil conseguir muito das coisas que eu tenho hoje em dia. Claro, teve algumas que eu tive um pouquinho mais de sorte, mas tem muitas que eu só vim conseguir depois de velho, né? Depois de velho, depois de conseguir, né? O meu primeiro emprego, depois meu segundo emprego, depois meu terceiro, e que agora é o terceiro junto com o quarto, né? Que eu tô agora em 2. E não pretendo largar os 2. Quero ficar nos 2. Então, né? Não é fácil, entendeu? Conseguir chegar, né, em certos status. E é bom lembrar sempre de onde a gente veio, pra gente não cometer esse equívoco de ignorar e de zombar, né, de quem conseguir as coisas um pouco mais fáceis do que a gente. A gente não deve zombar de quem hoje em dia tem, né, o Spotify, Deezer, YouTube e outra forma de conseguir, né, música. Que bom que eles conseguiram. Nem sempre a música é de qualidade. Tem muitas vezes que botam só a música que talvez seja a padrãozinha da mídia. Tem isso mesmo. Mas sempre foi assim, amigo. Sempre foi o jabá. Sempre foi isso. Pare pra pensar. Não é de hoje que a gente tem esse, entre aspas, problema. Não é de hoje, até mesmo dentro daquilo que a gente curte. Talvez você reclame porque você curtia muito, por exemplo, Cazuza. Mas imagina, Cazuza chegou onde chegou porque ele teve o fato, de certo modo, por mais que ele tentasse em vida, né, negar isso, o fato de ser filho de quem era, né, tinha dinheiro, era filho, né, de um dono de uma gravadora, né, um produtor musical e empresário, né? A mãe dele também tem uma condição boa. Então, né, ele era burguesia, né? Que muitas vezes cantava que a burguesia fede e queria ficar rica. Mas ele também era da burguesia rica. Não que fosse uma contradição, na verdade era uma crítica muito forte que ele fazia da sua própria classe. Ele podia fazer isso, tá? A gente pode criticar a nossa própria classe. Como eu critico muitas vezes a classe musical, a classe poética, a classe dita cristã. Eu acho que não consegue produzir coisas novas, né? Muitas vezes que está preso, enganchado em fórmulas antigas. E isso é algo muito interessante. O Zé Bruno, o vocalista do Resgate, ele parece que fez uma crítica meio reversa, né? Ao invés de criticar, né, ou quem tenta fazer algo novo, ele decidiu direcionar a crítica para quem está sempre só fazendo o mais do mesmo, para quem está
Sempre na mesma fórmula. Liricamente, instrumentalmente, pra quem não quer sair da mesmice. Eu acho isso incrível. Que é a completa antítese. A completa antítese do que muita gente, essa turminha que às vezes, mano, nasceu um dia desse e tá querendo pagar de boomer, né, de veinho que reclamam. Eu já fui assim. E sim, tem algumas coisas que realmente eu odeio. Não tem quem me faça gostar. Tem artistas que pra mim são inaceitáveis até. São coisas que deveriam ser proibidas de existir. Porém, o que é que eu posso fazer? Eles existem. Eles persistem. E a única coisa que eu posso fazer é lidar com isso. Conviver com isso. Fazer o meu. Não é tão difícil fazer o meu. E é por isso que eu não gosto, né? E o pior que o danado do YouTube já ama quando vê que eu sou um boomerzão, que gosta de música antiga, enfia esses vídeos, faz questão de querer mostrar vídeo provando que a música brasileira atual está sendo destruída, que a música atual, brasileira ou não, está sendo destruída. Mano, eu tô de saco cheio, eu não perco mais meu tempo assistindo essas coisas. Porque do que adianta eu saber disso e não fazer nada. Não adianta nada você ficar nessa de porque isso, porque aquilo, ainda mais criando teorias e não fazer o seu. Não adianta de nada. Vamos fazer o nosso, meu irmão. Vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. É isso. É por isso que, né, esse meu vídeo é um desabafo musical, mas agora no sentido de a gente construir. Não adianta nada a gente ficar o tempo todinho atacando os padrões atuais e fazendo nada. Ou fazendo mais do mesmo. Sabe o que isso vai mudar? Nada. Absolutamente nada. E detalhe, tanta gente nova fazendo coisa boa e você nem procura. Enquanto que, tipo, antigamente a gente tinha que garimpar, ficava lá caçando, né? Os CDzinhos, LP, as fitas cassete. Ou na rádio, desesperado quando encontrava uma rádio que tocava uma coisa diferentona, a gente ficava doidinho, né? Pra gravar. Ou um MP3, depois chegou a era do MP3. Por que a gente não faz isso no Spotify, no Deezer, no YouTube? Em vez de reclamar do que tá na nossa cara, porque a gente não valoriza quem não, supostamente não tá na nossa cara? Por que a gente não mostra para as pessoas, né, outras saídas? Por que a gente não produz essas novas saídas? Então é isso, gente. Se curtir aí essa crítica, desculpa aí qualquer coisa, mas é isso. Até a próxima. Valeu.